Olá, sejam bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando. Eu sou a Rosa Familiar e você está na Infor TV 106.3 FM. Hoje na companhia de Aida Batista, vice-presidente da organização Mulher Migrante e organizadora do lançamento do livro Menina, Moça, Me Levaram, uma edição de Alma Letra. Eu vou cumprimentar a Aida, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Muito Cultural. obrigada. É um prazer enorme conhecê-la, mas antes de começarmos a conversar sobre esta associação tão interessante e sobre o livro que vai ser apresentado ao público no próximo sábado, eu perguntava como é que é. Fácil, difícil, elaborar todo este processo de lançamento de um livro em tempo de pandemia? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-la a si e cumprimentar todos aqueles que nos estiverem a ver e a ouvir, para depois passar então para a questão que me pôs. Ah, Quando nasceu a ideia de facto de organizar uma edição comemorativa dos 25 anos de vida ativa da mulher migrante, eu fiz essa proposta e tomei a iniciativa, que foi aceito, não é? E eu tomei a iniciativa de contatar um universo de mulheres minhas conhecidas e algumas cujos nomes me foram dados pela doutora Manuela Aguiar, que foi secretária de Estado das Comunidades e foi a fundadora, nessa altura, desta associação. Ora, nós já sabemos que fazer uma escolha é sempre difícil, porque tínhamos a pretensão, um bocadinho ambiciosa, não é? De contemplar várias geografias, portanto, termos mulheres de vários lugares, de várias partes do mundo, e que tivessem experiências diferentes. Portanto, além desta primeira dificuldade, que é termos de selecionar, e fica sempre imensa gente de fora, porque felizmente o que nós mais temos é mulheres com experiências de imigração, nós temos essa tradição no nosso ADN, e, e outra questão que se levantou foi a dificuldade de algumas mulheres que têm histórias muito interessantes, mas que não se quiseram expor porque isto era uma narrativa na primeira pessoa. E nem sempre as pessoas se sentem muito à vontade, porque ao contarem as suas vidas é como se estivessem a despir os seus mundos interiores. Mas conseguimos arranjar 44 narrativas, é claro que é uma amostra desse universo, mas eu penso que, se esta iniciativa for bem sucedida, eu terei imensas mulheres para depois fazer uma outra edição e tantas outras que podem surgir Isto neste significa, enorme. isto significa, Aida, que no fundo é o princípio de um futuro que poderá vir a despolutar em vários livros, em várias narrativas e todas na primeira pessoa daquilo que tem sido e que foi e que é neste momento, porque ainda temos muita gente neste momento a emigrar, e para Sim, que se consiga colocar no papel as histórias, muitas das vezes alucinantes, quer de é, boas, quer menos boas, porque certamente existem muitas histórias boas para se contarem, todas em livro, e certamente será muito interessante ler as histórias e perceber que afinal de contas não somos únicos, também temos tanta gente à nossa volta. E como falávamos de histórias alucinantes, histórias que certamente nos poderão levar a viajar pelo mundo fora e até por países diferentes. Aida, um comentário a tudo isto. ah, as histórias de facto são, eu diria que umas são alucinantes, outras são muito comoventes, mas o fio condutor que as une é que são todas histórias de sucesso. Não significa que não haja as outras, mas nós também quisemos um bocadinho desconstruir aquela imagem sempre que está muito colada aos princípios da nossa imigração, portanto, a concierge, a mulher da limpeza, no caso dos países de língua inglesa, a cleaner, por oposição à femme de ménage, e quisemos também desconstruir um bocadinho essa imagem. Não significa que muitas das mulheres aqui retratadas não tivessem começado por aí, mas depois conseguiram fazer todo o seu caminho, valorizarem-se, apostarem-se na formação académica e são maioritariamente estas mulheres que aqui estão representadas neste livro.
E nós podemos ver casos de muito sucesso de pessoas que começaram muito, muito por baixo e que hoje são grandes empresários, pessoas com muita estabilidade na vida e que continuam fora do nosso país, que só o É, utilizam para é. visitar, não é? Claro que eu são 44 e eu não queria propriamente destacar uma e deixar outra de parte, mas agora, por exemplo, que se tem falado tanto da freguesia de Rabo de Peixe, dos Açores, nós temos aqui a Cidália Faria, que é juíza em Toronto, e foi de uma família, e é nascida numa família de Rabo de Peixe. Ou seja, não significa o lugar de onde cada uma vem, o percurso que faz, aquilo que os pais faziam, não importa. O que importa é depois cada uma conseguir fazer o seu caminho e de facto atingir determinados cargos ou determinadas posições, sem desmerecer, claro, todas as outras mulheres que não as têm, porque neste grupo de mulheres nós temos de tudo, temos investigadoras, temos professoras, temos académicas, temos investigadoras, temos professoras eméritas de universidades, temos sociólogas, psicólogas, arquitetas, até temos embaixatrizes, por estranho que pareça, porque também há um bocadinho a ideia de que, embora o percurso seja diferente, e como muito bem define a doutora Manuela Aguiar, no prefácio, o conceito jurídico não seja o mesmo, mas essas mulheres não deixam de passar por adaptação, por cortes, primeiro por cortes, por rupturas familiares, depois a questão dos filhos, que estão sempre a mudar de lugar, estão sempre a mudar os seus afetos, a fazer novos amigos, e tudo isso acaba por trazer também marcas para a família, não é? Porque não é só aquela vida de glamour que passa para o lado de cá, não é? Há a parte das emoções, dos sentimentos que é importante destacar. E falando agora um pouco de Maria Aida Costa Batista, natural de Pinheiros, concelho de Taboaço, distrito de Viseu, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mestra em Literatura e Cultura Portuguesa, época moderna, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi professora durante toda a sua carreira profissional, exerceu funções de leitora de língua e cultura portuguesa em Silquia, na Finlândia, na Universidade de Toronto, Canadá, e no Polo Universitário da Universidade de Agostinho Neto, em Benguela, Angola, onde dirigiu também o Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões. Autora de livros e artigos ligados às questões de imigração e imigração, em contextos multiculturais. Mantém colaboração regular em jornais e revistas da diáspora canadiana. Ou seja, temos aqui uma Aida que também é escritora, e é isso que eu pergunto: como é que começa a escrita na vida da Aida? Olha, começa exatamente no seio da comunidade portuguesa em Toronto. Até aí tudo quanto eu tinha escrito eram temas ligados à minha formação académica, portanto, com um tema definido, e em Toronto eu começo a conviver com a comunidade portuguesa e, como sabe, há imensos jornais portugueses. E eu já tinha sido convidada várias vezes para colaborar nesses jornais, mas depois há sempre aquele problema, aceitamos um, não aceitamos outro, e isso pode criar depois problemas. E eu fui em 98 para a Finlândia, portanto, para a Finlândia não, para Toronto, para o Canadá. Aproximava-se a mudança de milénio. E nessa altura é criado um jornal novo que se chamava Milénio e que mantém o nome até hoje e para onde eu continuo a enviar as minhas crónicas semanais. E eu estava indecisa e agora eu vou confessar qual foi a razão que me fez escrever a primeira crónica. Foi a morte da Amália. Porque eu estava naquelas ruas onde há todo o comércio português, as pastelarias portuguesas, e o chamado Little Portugal. E então, de repente, eu já não me lembro o que é que fui fazer nesse dia à baixa, e ouço Amália por todo lado. Por
Portanto, todas as lojas, todas as pastelarias, todo o pequeno comércio daquela zona tinha fotografias da Amália na montra e eu via-se a Amália por todo lado. Foi uma homenagem muito bonita e aquilo mexeu imenso, imenso comigo, porque fora do nosso país, às vezes digo isto e permitem que eu diga, nós, quando estamos fora até aquilo que é foleiro mexe connosco. E então foi de facto uma manifestação de Portugalidade tão forte, tão forte, tão forte, e que mexeu tanto comigo emocionalmente, que eu cheguei a casa, escrevi a primeira crónica e chamei-lhe Amália. E fui levar à redação do jornal e disse: a partir de hoje eu colaboro convosco. Portanto, foi, digamos, a Amália que me fez escrever a minha primeira crónica, e depois, a partir daí, fui sempre escrevendo, e em congressos em que participei, porque eu estava em Toronto quando celebraram os 50 anos da chegada oficial dos portugueses ao Canadá, e nessa altura também foi organizado um congresso chamado A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa. Foi a professora Manela Marujo, que estava no Departamento de Espanhol e Português da Universidade, quem teve a ideia, juntámos para este projeto e pronto, e a partir daí começámos a trabalhar as questões da mulher imigrante com E e com I. E fizemos outros congressos que se repetiram, em Berkeley, em França, em Macau, nos Açores, não sei se estou a dizer se foi exatamente por esta ordem, no Porto, e outros se farão, não é? Para dar continuidade aos que já se fizeram, e porque a realização deste congresso foi para assinalar a data, mas surgiu porquê? Porque nós começámos a assistir às iniciativas maioritariamente dirigidas para os homens, os pioneiros, sempre os pioneiros, sempre os pioneiros. E a professora Manuela Marujo um dia chegou à universidade e disse: Aida, são sempre os homens que estão na primeira linha. Nós temos que fazer qualquer coisa pelas mulheres, porque realmente as mulheres têm uma força incrível e o sucesso da comunidade deve-se também às mulheres, não é só aos homens. E pronto, e foi a partir daí. E no fundo foi nesse pequeno Portugal, em Toronto, que a escrita começou, e sempre ligada à mulher, o que também acho extraordinário. E assim que nós continuamos com a Aida a falar-nos um pouco sobre aquilo que realmente nós queremos do nosso programa, que é um programa que divulga cultura, e hoje estamos aqui para divulgar esta associação e também para divulgar o livro que vai sair no sábado. Falando um pouco desse livro, eu começaria se calhar pela capa do livro. Porquê aquela capa tão bonita? Nós não temos aqui o livro ainda fisicamente, mas já pude observar, tem certamente uma mensagem. Tem. Claro que a editora é quem escolhe os elementos que vão fazer parte da capa e depois conversamos sobre o assunto, não é? A organizadora da coletânea e a editora, e aqui eu digo quem é, Sandra Barradas, da Alma Letra, conversámos as duas e a mulher, o elemento feminino está de costas. Isso é intencional. Não queremos um rosto. Queremos que cada uma daquelas mulheres que ali está representada pegue naquela imagem e coloque o seu rosto lá. Porque cada história daquelas representa uma mulher. Portanto, uma mulher de costas, sem rosto, para que cada uma se identifique com ela. Depois, para abranger os vários espaços de onde vêm as histórias, porque nós temos histórias do Canadá, da França, de Macau, temos uma nascida no Zimbábue e agora a viver em Portugal, porque também temos histórias de estrangeiras a viver em Portugal, mas continuando, então temos dos Estados Unidos, temos da Venezuela, temos da Argentina, da Austrália, temos do Brasil, Portugal continental e também Açores. Fantástico, estamos no Por 106.13 isso, FM. isto para explicar que na capa está então o planisfério, porque remete para os vários lugares de onde vêm estas histórias,
E temos as andorinhas, porque as andorinhas são aves migratórias por excelência, elas chegam com a primavera. O mês de março é o mês da primavera, o Dia da Mulher é em março, portanto tivemos a preocupação de conjugar todo este simbolismo naquela capa e fazer também o lançamento ainda em março, por ser o mês em que se celebra o Dia da Mulher. E este livro está inserido na Associação Mulher Migrante, uma associação de estudo, cooperação e solidariedade, também designada por Associação Mulher Migrante, AMM. Foi constituída em 1993 e destaca-se por ser uma associação defensora dos direitos de todas as mulheres, portuguesas ou estrangeiras, dentro e fora de fronteiras, no domínio das migrações, da luta pelos direitos humanos e pelos direitos das mulheres. Esta associação que abraça também o lançamento deste livro, que é um livro que nos conta muitas histórias, Aida, e conta-nos histórias que são importantes. Como é que surge, como é que no fundo surge este livro num contexto temático, ou seja, ele está aqui com um determinado objetivo. Sim. A mulher migrante, habitualmente, todos os anos, tem imensas iniciativas. E por causa do confinamento, todos nós sabemos que, de certo modo, embora tenhamos todas estas tecnologias ao nosso dispor, mas é verdade que este primeiro ano mexeu um bocadinho com todas as organizações. E é natural que durante um período tínhamos tido, digamos, um vazio não queria tanto usar esta palavra, mas é verdade, houve um vazio de iniciativas. Até que decidimos conversar, a presidente da associação é a doutora Graça Guedes, decidimos eu, a doutora Graça Guedes e a fundadora, a doutora Manuela Aguiar, conversámos sobre um conjunto de iniciativas que se podiam fazer, usando estas tecnologias, e eu propus-me então elaborar este livro. Mas já temos outras iniciativas em breve, portanto, esta é a abertura do ciclo de iniciativas deste ano, porque depois segue-se um ciclo Maria Archer, em que vamos analisar uma escritora portuguesa, a Júlia Neri, que tem 3 livros sobre imigração, abarcando épocas diferentes. Tem o período da expansão, da Índia com amor, tem depois a época de 60, na Europa, que é pouca terra, e tem um mais recente que é Eiros que Partem, que é sobre esta nova geração que imigrou, que situa-se no período dos anos da Troika, em que as pessoas, os jovens, portanto, já são, é outro tipo de pessoa que imigra, portanto, muita massa cinzenta que vai para fora do nosso país, mas que felizmente no livro da Júlia Neri regressa a Portugal. Portanto, digamos que passa de certo modo uma mensagem, sim, os jovens vão, mas depois regressam. O que não aconteceu com as gerações anteriores. Verdade, não Que as aconteceu perdemos. com as gerações anteriores que ficaram lá muitos anos, alguns ficaram lá Exatamente. até envelhecer, tiveram lá os filhos, os netos, por aí fora. Mas esta associação que abraça este livro tem uma missão, ou seja, um dos seus objetivos é de facto apoiar a apresentação, a divulgação literária, mas certamente também tem outros objetivos. Podemos falar aqui algo sobre aquilo que no fundo é o objetivo geral da associação? Já referiu, não é? Que é de facto uma associação defensora de todas as mulheres, portuguesas ou estrangeiras, dentro e fora do país, ou seja, a mulher que esteja a viver fora do país também pode ter o apoio desta associação e, essencialmente, lutar pelos direitos humanos, inserindo-se dentro dos direitos humanos, os direitos das mulheres. Porque a verdade é que quando se fala em direitos humanos, nem sempre há uma paridade de direitos, e nós sabemos isso, e por isso é que dizemos direitos humanos e direitos das mulheres, para que haja... Aida, e como é que podem contactar a associação e poder saber um pouco mais dela e até fazer parte dela, pedir ajuda à associação, pessoas que estão imigradas?
sim, basta fazer uma busca e encontram nos sites um site para poderem contatar. Depois temos também uma newsletter que é enviada de vez em quando e que abarca todo o universo das pessoas que a quiser receber. É para sócios, é destinada a sócios, mas também outras mulheres podem receber, mulheres e homens. Atenção que nós também temos sócios homens. Estava-me a perguntar, então, mas nós temos uma sede física, que é na Rua Dona Maria, em Lisboa. Agora não lhe sei dizer de cor o número, mas que por causa da pandemia, claro, não a podemos usar neste momento e utilizamos o telefone para falarmos umas com as outras e o Zoom para reunir. E é isso mesmo, nós agora temos esta oportunidade de nos podermos ficar próximos, mesmo estando distantes uns dos outros. Você está no 106.3 FM, no programa Culturando da Infor TV. Estamos a falar do livro Menina, Moça, Me Levaram, que vai ser apresentado no próximo sábado. Aida, relembra aos nossos ouvintes como é que podem ter acesso à plataforma, porque vai ser uma edição, uma apresentação online, como é que as pessoas podem fazer parte para depois até poderem adquirir este livro, Mulher, Menina... Basta ir ao site da Alma Letra. Vai ser transmitido por Zoom, vai ser transmitido pelo Facebook e está aberto a quem quiser entrar. Portanto, é público o evento, não é preciso inscrição, basta entrar no site da Alma Letra. E está lá também toda a informação para a aquisição do livro. Ou E já seja, agora é aproveito simples, para não é? informar que se fizerem a encomenda até dia 27 não pagam nada de porto de correio. Portanto, Magnífico, vocês também têm Facebook da própria associação? sim, Poderão, sim, o Facebook poderão também, pesquisar também. com o nome da associação, está com o nome da associação? Para Associação o Mulher livro, Migrante? Não, não, para o Facebook. não, eu refiro-me ao site da Mulher Migrante, não Facebook. No caso da editora, é que existe o site e existe também o Facebook. É no caso das pessoas quererem procurar, terem mais facilidade. Se forem ao Facebook, poderão contactar, por exemplo, a Aida. A Aida Batista tem Facebook, poderá através dela saber tudo sobre este livro. Sim, Caso sim, contrário, sim, poderá também sim. usufruir da editora do livro e aí poderão pedir informação, pedir o livro, Sim, ele vai sim, ter a sim. casa, ou então no próximo sábado, a que horas é que vai haver o lançamento do livro através também da editora? É às 17h30, hora de Portugal. 17h30 hora de Portugal, através da plataforma Zoom e têm acesso ao link de entrada através do site, é Sim, isso? sim, através da Alma Letra, do Facebook, até através mesmo do meu Facebook, que eu já tenho partilhado toda a informação que existe. Então é Já. simples, se os nossos ouvintes recorrerem à Aida Batista, vão encontrar Sim, facilmente toda a informação para sim, no próximo sim, sábado às 16h30 poderem estar online através do Zoom, porque têm lá o sim. link, Tem, correto? tem. Sim, e estão Então, todos convidados. e estão todos E é com o convidados. maior prazer que acolhemos todos aqueles que estiverem, Claro que sim, que também é uma quiserem honra para estar nós. presentes no lançamento. Também é uma honra para nós podermos divulgar este livro, Menina, Moça, Me Levaram, que foi certamente também um título escolhido com algum propósito. Sim, porque agora nós já temos uma imigração, deu-se a feminização da imigração, ou seja, as mulheres hoje já podem de modo próprio decidir emigrar. Mas as mulheres aqui representadas, exceto uma ou outra, não foram porque quiseram, foram levadas por pais ou por maridos. Por isso é que é menina e moça me levaram, umas muito pequeninas, umas ainda em crianças, outras adolescentes, mas todas levadas ou pelos maridos ou pelos pais. É assim a vida de quem de facto gosta de viajar, mas gosta de viajar muitas vezes de propósito para procurar melhores condições de vida e não um viajar de lazer, que esse é que era bom conhecer o mundo por lazer, porque
sem dúvida, a viajar é uma aprendizagem muito grande. E muito nós, e grande. nós reconhecemos isso nas pessoas que emigraram e depois voltaram novamente para o nosso país, que têm uma abertura completamente diferente daquelas que É, nunca saíram do seu país, é, porque é uma aprendizagem fenomenal, é, o conhecimento de outras culturas, de outras vivências, sem dúvida. enfim, emigrar também não é assim tão negativo quanto isso, pelo contrário, Não, não, poderá não. E ser trazem mundo, extraordinário. trazem mundo. Portanto, é importante, alargam os horizontes, tudo aquilo que já referiu, conhecimento de outras culturas, etc. Tudo isso é E é importante. importante referir, porque há aquelas pessoas que têm medo, não é? Têm medo de enfrentar um mundo Uhum. diferente, porque são Pois, realmente culturas diferentes, mas é uma aprendizagem muito grande e viajar é magnífico. Mas também podemos viajar através dos livros. Como sim. poderão adquirir este livro? Também é simples, basta então ir até ao Facebook da Aida Batista, podem pesquisar lá também como é que podem fazer parte no sábado às 16h30 na Uhum. plataforma Zoom do lançamento do livro e ainda podem também encomendar o livro e Através com da desconto alma da letra. Alma Letra. Da Podem alma ir ao letra. site da Alma Letra e encomendam o Sim. livro. Ainda têm um É. descontito, não é? Fica Tem mais um económico. as autoras têm um preço, e os outros, lá, eu agora não, para não errar, não vou dizer exatamente o número, mas a partir de determinado número de livros tem um desconto, portanto, há o preço para público, depois há o de autoras e para quem encomendar esta semana. Por isso E sem ofereça, portes, sem e portes. sem portes, ofereça livros, que é um presente excelente. Exato. Oferecer livros é oferecer uma viagem neste tempo em que nós não podemos viajar a sério. É. Aida, Olha, e já agora permita-me, como está a dizer para oferecerem livros, aproxima-se o Dia da Mãe. Que melhor presente do que fantástico. narrativas de mulheres corajosas em que as nossas mães se podem rever. Eu já estou aqui a pensar em comprar um livro desses para oferecer aos meus pais que foram imigrantes. Pois, está Certamente a se ver? vão deliciar a ler certas narrativas que se vão identificar. Olha, pareço eu aqui, não é? É muito Pois, giro. As pessoas às vezes não imaginam o prazer que dá ler um livro. E está na hora de nós cada vez mais falarmos isto, insistirmos nisso, até sermos chatas nisto, é, porque é, a leitura é mesmo fundamental. Ainda é. estamos quase no final, mas antes, o que é que falta dizer que eu não questionei, que não foi aqui dito e que será importante os nossos ouvintes saberem, as pessoas saberem sobre este livro, sobre esta associação? Olha, já que nós falámos tanto nestas tecnologias, eu quero voltar ao tempo em que estes imigrantes saíram. Não estou a falar das mulheres aqui retratadas, mas das suas famílias, dos seus pais, em alguns casos, dos seus avós, e prestar-lhes uma tremenda homenagem e dizer-lhes que sinto um enorme apreço, porque é que eu falei nas tecnologias? Naquela altura não havia absolutamente nada. As pessoas tinham que esperar pelo correio, tinham que esperar pelas cartas, e tudo isso levava a ausências muito grandes da família. Não era só a ausência física, mas também a falta de notícias. Depois, o terem chegado a lugares onde não entendiam uma palavra, não conheciam a língua. E tudo isto nos faz, de facto, pensar como foram extremamente corajosos em nome de futuros que queriam para os seus filhos. Era esta mensagem e, claro, felicitar a Associação Mulher Migrante, na pessoa da sua presidenta, a doutora Graça Guedes, e também da sua fundadora, a doutora Manuela Aguiar. Muito obrigada, Aida. De minha Se me permite então só, e também o meu obrigada à Sandra Barradas, porque a Alma Letra acreditou neste projeto. e fez muito bem por ter feito um gesto tão bonito de acreditar num livro, porque para mim acreditar num livro é sempre acreditar no futuro. Muito obrigada, Aida. Eu desejo que Eu é que sábado agradeço. seja um sucesso o lançamento do livro Menina Moça Me Levaram, um livro com narrativas certamente extraordinárias e de cortar a respiração muitas vezes, Uhum. e que você que nos ouve tem que estar presente.
Sábado, relembro, às 16h30, através da plataforma Zoom. Procure também a Aida Batista no Facebook, troque umas palavrinhas com ela e saberá tudo o que poderá fazer nos próximos tempos para poder ter este livro em sua casa e de forma cómoda para poder ler, para poder usufruir da leitura, que é algo que nós estamos a precisar muito nestes tempos. Estamos confinados, por isso nada melhor do que sentar no Do sofá que e ler. ler um livro. É assim, Aida, por isso um beijinho muito grande, eu gostei muito de te Olha, conhecer, e fico foi muito grata por um nos prazer. permitir esta divulgação. Muito obrigada. Estamos ao dispor, nós, Culturando o programa da Infor TV, estamos sempre ao dispor de quem quiser divulgar a cultura, por isso para nós é sempre uma honra poder falar de livros e poder levar os livros até aos outros. Despeço-me de si, até sábado vou tentar fazer Até um sábado. esforço de estar a tempo, se eu chegar atrasada, entro atrasada, mas fazer um esforço Exato. para chegar a tempo, porque tenho alguns compromissos no sábado, para poder também partilhar um bocadinho deste vosso lançamento, deste livro, que é, no fundo, também me está a dizer um pouco, sendo eu filha de pais De imigrantes. imigrantes. Por isso, muito obrigada Muito e agora obrigada. despeço-me também do nosso auditório, que está do outro lado sempre à espera que eu traga novidades, e eu trago todas as semanas. Por isso, fique bem, fique com esta primavera magnífica, aproveite também para ler ao ar livre, porque é muito saudável. Um beijinho e até para a semana, se Deus quiser.